Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos então para mais uma videoaula aqui das Oficinas Culturais de Caraguatatuba, pela Fundac, que nesse ano de 2021 ainda segue de forma virtual por conta da pandemia. Bom, o tema da videoaula de hoje é um tema muito importante, né, para a gente trabalhar, quando a gente pensa em trabalhar com atuação, indiferentemente do lugar, da plataforma, enfim, se é para interpretação de teatro, de cinema ou de TV, né, é algo fundamental na criação dos atores, que é o subtexto. Né? É um tema que está bastante relacionado a tudo que a gente já vem conversando aqui em relação à interpretação, improvisação, jogo. Né? O subtexto é o que vai ajudar, inclusive, a criar o jogo dos atores, e o jogo entre os atores também é o que vai ajudar a gente a perceber quais são os subtextos. Assim como também está bastante vinculado às videoaulas que eu já passei aqui para vocês, que vocês podem conferir aqui no canal do YouTube, aqui das Oficinas Culturais de Caraguatatuba 2021, aqui da Fundac, em relação à expressão vocal. Né? Quando a gente pensa em texto, a gente acha que interpretar um texto é falar bem o texto. Não necessariamente. Ele, claro que tá incluído nisso, né, o dizer bem o texto, para que seja audível, seja compreensível, e o dizer bem o texto aí é dentro das condições necessárias a se criar para o público a impressão do que quer se expressar. Né? E o subtexto, ele é algo que está, né, sustentando o texto e que é o que, na verdade, vai dar vida a esse texto. Né? É no subtexto que o ator trabalha, né, para que o público perceba quais são as intenções da personagem ao dizer aquele texto. Então é no subtexto que a gente entende melhor o texto e o jogo que está se estabelecendo em cena, que está se propondo em cena. Então, o subtexto é um mecanismo muito importante de articulação para o ator, para que ele construa para o público o que ele está querendo dizer, o que ele está querendo mostrar em relação ao que se passa no interior da sua personagem, né? Na sua mente, nos seus sentimentos. Então, a criação desse subtexto, né? A utilização desse recurso pelo ator é algo extremamente importante para ele e que deve ser feito com muito esmero e com muito cuidado e com muita dedicação, porque é ali, inclusive, que o ator vai ter a sua maior possibilidade, dentro de todo o processo criativo, de colocar a sua criação efetivamente. Né? Quando a gente pensa nesse recurso, inclusive é um pouco por conta dele, ou talvez muito por conta dele, que a gente vai assistir de repente um Hamlet feito por diversos atores diferentes e cada um vai ser único, porque a vivência de cada um é única e o subtexto vai refletir muito do entendimento dessas vivências, desses atores e o que eles querem expressar com o texto do Hamlet vai estar na construção desse subtexto, é utilizando desse mecanismo que eles vão dar outras cores, outras possibilidades de leitura, de entendimento ao texto do Hamlet, que é o mesmo, né, na boca de todos os outros atores, o texto, mas o subtexto pode ser completamente diverso. Bom, para essa conversa eu chamei aqui o meu querido Patrice Pavy, o autor do dicionário de teatro, e Patrice Pavy a pronúncia por conta dele ser francês, né? E eu queria ler para vocês porque eu acho que o significado que ele dá aqui nesse dicionário de subtexto é bastante esclarecedor para a gente entender esse recurso de interpretação, de atuação, que é o subtexto, algo fundamental no trabalho dos atores. Subtexto: aquilo que não é dito explicitamente no texto dramático, mas que se salienta da maneira pela qual o texto é interpretado pelo ator. O subtexto é uma espécie de comentário efetuado pela encenação e pelo jogo do ator, dando ao espectador
a iluminação necessária à boa recepção do espetáculo. Então aqui nesse trecho ele deixa bem claro, né, por meio dessa conceituação, que o subtexto é justamente esse recurso que o ator se vale para dizer, para mostrar para o público o que está acontecendo na cena, o que está se passando naquela situação. Então vai ser por meio desse jogo, né, de subtexto que o ator estabelece que o que o público vai entender qual é a ação, qual que é a relação entre os personagens. Então é um recurso extremamente importante para a própria encenação, né? E é ele que vai dar o tom da cena, dessa encenação. E ele continua. Esta noção foi proposta por Stanislavski, para quem o subtexto é um instrumento psicológico que informa sobre o estado interior da personagem, cavando uma distância significante entre o que é dito no texto e o que é mostrado pela cena. O subtexto é o traço psicológico ou psicanalítico que o ator imprime à sua personagem durante a atuação. Então aqui nesse trecho ele vai falar justamente que essa noção, né, que o Stanislavski, que é um dos maiores teatrólogos, digamos assim, criador do método Stanislavski, né, do método que é base de diversos outros métodos de interpretação, que ele vai trazer justamente o subtexto como uma ferramenta uma ferramenta psicológica, psicanalítica, enfim, de entendimento, né, de mostrar o que está acontecendo em cena. Então é ele que vai dar, inclusive, uma dilatação do entendimento do próprio texto. Então ele coloca, né, justamente que é o uso desse subtexto, desse recurso, que vai fazer com que a gente compreenda o que está por trás do texto, quais são as intenções, né? É o subtexto responsável por aquela máxima de que nem sempre que quando eu estou dizendo eu te amo, eu estou querendo dizer que eu realmente sinto o sentimento de amor por você. Às vezes o texto é dito dessa... O texto é esse, né? Eu te amo, esse é o texto, mas o subtexto, dependendo da minha intenção, da minha relação, né? A minha que eu digo da personagem em relação a outra personagem para a qual eu estou usando esse texto, a emissão disso vai ser diferente. E a percepção do público vai ser outra. Né? Então, o eu te amo pode ser dito com raiva, eu posso usar esse mesmo texto para intencionar outras coisas. Então, é o subtexto, é esse recurso, esse mecanismo psicológico que vai fazer com que esse texto seja compreendido de forma mais ampla. Por isso que é importante, quando a gente assiste uma atuação, estar atento ao que o ator está propondo, está interpretando no sentido de dizendo para além do próprio texto. Né? Qual é o subtexto que está colocado ali. E ele segue. Embora esteja na natureza do subtexto não se deixar apreender inteiramente, podemos nos aproximar da noção de discurso da encenação. O subtexto começa e controla toda a produção cênica, impõe-se mais ou menos claramente ao público e deixa entrever toda uma perspectiva inexpressa do discurso, uma pressão por trás das palavras. É útil distingui-lo da subpartitura. Bom, aqui ele vai justamente nos falar a respeito dessa possibilidade do subtexto, dessa função, né, digamos assim, que o subtexto acaba assumindo, de criar, inclusive, de pautar, né, de embasar toda a encenação. Porque é por meio do que está dito para além das palavras é que vai se estabelecer o jogo da própria encenação. E quando ele fala da não confundir, né, o subtexto com a subpartitura, aí já entra numa... Porque a subpartitura já vai ser uma outra questão técnica, né, de partiturar o texto, não é isso. É uma relação de sentido mais com o texto. Né? O subtexto é diferente da
sobre partitura. E aqui, então, nesse trecho, especialmente, ele dá, né, dá para a gente ver bem a noção da importância do subtexto para a própria encenação como um todo. Enfim, muitas coisas a se pensar. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê na nossa próxima aula. Até mais!